E eu quero então agora colocar junto com vocês as implicações dessas duas genealogias lado a lado. Em Abraão, a revelação é visível a nós. Ela apresenta nomes, uma linha genealógica que pode ser vista. Ela apresenta o Jesus histórico, o ser humano Jesus, comprovado pela história. É visível a revelação em Abraão. Em Melquisedeque, a revelação é invisível a nós. Ela não tem nomes, não tem linha genealógica que pode ser vista. Ela apresenta o Jesus divino, o Jesus eterno. Não se pode pegar, não se pode tocar. O caminho de Abraão, nesse caminho, a ação de Deus na história está limitada. Deus está limitado à sua própria revelação no caminho de Abraão. Ele caminha de acordo com as suas promessas feitas a Abraão. São, por exemplo, reconhecidos como servos somente os descendentes de Abraão, de Isaac e Jacó, a descendência de Abraão. Povo de Deus são aqueles que pertenciam à genealogia de Abraão. E este sentimento, trazendo um pouquinho para nós, foi transferido para nós cristãos. Pois nós lemos e enxergamos o caminho que foi feito por Abraão. E nós entendemos hoje também, cristão, só aquele que faz parte do nosso rol de membros. E eu vou trazer uma passagem aqui, só para mexer um pouquinho com a nossa cabeça. Como eu disse, hoje eu estou mais num estudo do que numa... Eu peço que vocês prestem atenção. Os discípulos de Jesus, certa vez, você vai encontrar isso que eu vou contar lá, se você quiser depois ler, Marcos, capítulo 9, no verso 38 ao 40. Eles encontraram um homem expulsando demônios em nome de Jesus. E o que eles fizeram? Eles quiseram repreender aquele homem. Por que eles o repreenderam? Eles viraram para Jesus e falaram: mestre, tem um homem que não é dos nossos, que está expulsando demônios em teu nome, nós vamos lá repreendê-lo. E Jesus os repreendeu. Eles, preste atenção, acreditaram que poderiam dizer quem é cristão e quem não é. Eles não estão andando conosco, eles não fazem parte do nosso grupo, Jesus. Nós não vamos deixar ele usar teu nome. Como se eles tivessem a capacidade humana para dizer quem é cristão, quem é de Jesus ou não. Quem pode entrar no grupo aqui? E essa é uma ação muito recorrente entre nós, entre aqueles que caminham nos caminhos de Abraão. É interessante que quando nós olhamos para Melquisedeque, a ação de Deus na história, ela não está limitada. Deus é livre para agir na história segundo os seus desígnios e a sua vontade. Por exemplo, Deus chama Nabucodonosor de servo, o torna servo, ainda que ele não sabia que estava servindo aos propósitos de Deus. Mas Deus é livre para fazer servo quem Ele quer, Ele não está preso àquele grupo que se diz cristão. Aquele que eu aceitei Jesus, o Senhor só pode usar a mim. Ele usa quem Ele quer. No caminho de Melquisedeque, Deus faz qualquer um como servo.
se necessário for, até a mula vira servo, e vai falar. Ele usa quando quer, como quer, a quem quer. Quando os discípulos de Jesus, lá em Marcos 9, 38 a 40, proibiram então aquele homem de expulsar os demônios em nome de Jesus, porque consideravam que ele não fazia parte do grupo deles. Ele não anda conosco, ele não está conosco todos os dias, como é que ele não vai usar o nome de Jesus? Não, nós não deixamos. Não faz parte do nosso gueto aqui evangélico, né? Jesus os repreendeu e disse o seguinte: quem não é contra nós está a nosso favor. Então o que Jesus está dizendo é o seguinte: eles são do meu grupo. Se eles não são contra vocês, louvem a Deus que eles não são contra vocês, hein? Porque podia estar atacando pedra em vocês. Quem não é contra nós está a nosso favor, ele está do nosso lado. É muita pretensão da nossa parte acharmos que nós podemos dizer ou afirmar quem é o cristão e quem não é. Quem faz parte do reino de Deus, quem não faz parte. Quem está dentro do abraço de Deus. O que Jesus estava dizendo para eles era o seguinte: este homem trabalha a meu favor. Quem deu a vocês a prerrogativa de dizer que ele não faz parte do grupo? Acho que os discípulos, colhidinhos. A ação de Deus, ela não está limitada à ação da igreja. Embora seja através da igreja que Deus mais se revela e mostra o seu reino. Mas ele não está preso à igreja. Preste atenção. O caminho de Abraão é o caminho da salvação, da graça mediante a lei. Sempre Deus exerceu salvação pela graça, mesmo quando existia a lei. O caminho na lei tem ritos, tem dogmas que precisam ser seguidos para se alcançar a salvação. Mas é de fato claro que o homem não consegue cumprir a lei na sua essência. Por quê? Porque ele pode até não adulterar fisicamente, concretamente, mas no coração ele acaba por adulterar. Nos seus pensamentos ele acaba por adulterar. Ele pode até não manifestar a inveja, mas ele tantas vezes a tem no seu coração. Tem crente que vai para o trabalho tentando derrubar logo o chefe, né, para ver se toma o lugar do chefe. Isso não é inveja? Querer tomar o lugar do outro? Então, cumprir a lei o homem não consegue. E por isso a graça já era manifesta, e a graça no tempo da lei, ela era manifesta pelo próprio sacrifício feito com o animal. Nesse caminho da lei, né, a graça se mostra através do sacrifício de expiação dos pecados. Porque de fato aquela expiação não pagava o preço de nada, mas Deus passava com seus olhos por cima, porque simbolizava sim a morte do Cordeiro que seria dado em Cristo Jesus. O caminho da salvação em Melquisedeque é da graça mediante a fé em Cristo Jesus. E essa é uma fé que não se vê, pois não é sustentada pelos ritos, mas por um relacionamento que não se vê, que não se pode tocar, mas que se experimenta pela fé. A salvação não é baseada nas obras, e não tem nada a ver com o que se faz ou deixa de fazer, mas leva o indivíduo à prática das boas obras, pois o fruto do Espírito é o amor. Em Abraão, a fé normalmente se torna produto da comunidade. Ela é manipulada pela comunidade e vendida com embrulhos atraentes.
A fé passa a pertencer a um povo, né? A uma instituição, a um grupo de pessoas. Se você deseja alcançar a salvação, uma cura, você precisa se sujeitar àqueles que a manipulam, que dizem seres os donos da fé. Estes acreditam que possuem o poder de Deus sobre o controle deles. Usam quando querem. Deus então se torna refém destas pessoas. Você já pensou? Venha aqui, quinta-feira vai ser a noite do milagre na sua vida. Mas quem sou eu para determinar que Deus vai fazer o milagre na sua vida? Na quinta-feira, às 8 horas, se você vir aqui, o milagre vai acontecer. Manipulam a fé como se a fé pertencesse a eles. No caminho de Melquisedeque, Deus não é encontrado nas estruturas físicas. A fé não pode ser manipulada, porque Deus é adorado em espírito e em verdade. Deus não habita em tendas humanas no caminho de Melquisedeque. Eu não consigo ir à igreja de Cristo, pois ela é espiritual, em Melquisedeque. Mas eu aceito a revelação de Deus, que é dada em meu coração e meu interior. No caminho de Abraão, Deus tem estruturas organizacionais. Eu estou terminando, tá? Temos pastores, diáconos, púlpitos, ministérios, para nos ensinar a palavra de Deus. Existem hierarquia para serem respeitadas. No caminho de Melquisedeque não existe estrutura organizacional. Somos todos membros do mesmo corpo, assistidos pelo mesmo Espírito e ensinados pelo mesmo Espírito, todos filhos e filhas de Deus em Cristo. No caminho de Abraão, é o caminho de homens, chamados para ser povo de Deus. O caminho de Abraão nos leva até Jesus, o Cordeiro de Deus, o único caminho para entrarmos no reino de Deus. O caminho de Melquisedeque é o caminho de Deus, não de homens. É o caminho percorrido por Deus e que deve ser compreendido por nós e aplicado por nós, enquanto nós caminhamos no caminho de Abraão. Eu vou tentar terminar isso, resumir. Nós andamos no caminho de Abraão, e Deus anda no caminho de Melquisedeque. Através do caminho de Abraão, visível, Deus vai se revelando a nós, de forma que nós possamos andar no caminho de Abraão com as marcas do caminho de Melquisedeque. Quando eu compreendo o caminho de Melquisedeque, quando eu e você entendemos a estrada de Deus no caminho de Melquisedeque, nós não andamos arrogantemente pensando que Deus está limitado ao caminho de Abraão. Não nos vemos como detentores da pessoa e do poder de Deus, mas apenas como um servo de Deus. Eu não tomo a prerrogativa de dizer quem pode sentar-se à mesa do Cordeiro, ou quem pode expulsar demônios no nome de Jesus. Porque me reconheço no caminho de Abraão e que enxergo o visível que Deus me revelou, mas que há muita coisa no invisível que não conheço. O caminho de Abraão foi construído por Deus para que nós possamos chegar ao caminho de Melquisedeque, para que possamos viver libertos de todas as estruturas, ritos, leis, sendo apenas conduzidos pelo Espírito Santo, como uma folha que é carregada pelo vento. O caminho de Abraão, ele é importante e necessário
para que eu e você possamos andar como povo de Deus e possamos nos ver como povo de Deus. O caminho de Melquisedeque, ele é importante também, para que vivamos humildemente, olhando para o caminho que Deus percorre através de Melquisedeque. Eu vejo a sua grandeza em tudo, e então me vejo de forma pequena e humilde diante dele, porque os pensamentos do Senhor não são os meus pensamentos, os caminhos do Senhor não são os meus caminhos. Os pensamentos do Senhor são altos e elevados, muito além do que eu possa imaginar. Deus não está limitado ao caminho de Abraão. Deus pode salvar vidas, curar enfermos, realizar milagres extraordinários, sem usar os que pertencem aos caminhos de Abraão. Eu vou citar um personagem na Bíblia, meu xará, Cornélio, em Atos 10, um centurião romano, exemplo disso. Ele foi alcançado pelo ministério de Melquisedeque, e não pelo ministério de Abraão. Cornélio já servia a Deus antes de Pedro ir à sua casa. Quando você lê Atos 10, diz que as orações de Cornélio chegavam a Deus, e Deus se agradava de Cornélio. Agora, uma vez alcançado pelo ministério de Melquisedeque, Deus o levou para se tornar membro e parte daqueles que trilham o caminho de Abraão, para que, através do caminho de Abraão, ele conhecesse o Jesus histórico, o Cordeiro de Deus. Aqueles que são alcançados pelo caminho de Melquisedeque devem ser abraçados por aqueles que estão no caminho de Abraão. Muitas pessoas, em muitas nações, tribos, povos, onde missionários nunca chegaram, Deus já chegou lá. Muitas pessoas já receberam revelações de Deus através de sonhos e tantos outros meios, porque Jesus continua sendo o sacerdote de Melquisedeque. Agora nós temos que abrir os braços e abraçar aqueles que estão neste caminho. Eu não sei por qual caminho Jesus revelou a você, mas eu sei que Ele sempre trará os homens para o caminho de Abraão, a fim de que possam conhecê-lo através deste caminho. E com isso também eu quero dizer o seguinte: a igreja não deixa de ser responsável pela pregação do Evangelho. Pelo contrário, a nós foi dada essa tarefa, e nós devemos fazê-la, com todo o nosso esforço e empenho, porque é isso que Cristo espera de nós. Deus é Deus, e sempre será Deus. Isso significa que Ele é livre para chamar os que o conhecem pelo nome, mas também é livre para chamar os que não o conhecem pelo nome e trazer para dentro da sua igreja. Que Deus possa nos fazer compreender esta verdade, o caminho de Abraão e o caminho de Melquisedeque, para que nós possamos viver na dependência do Espírito Santo e com humildade.